Paz, igreja. Boa noite a todos. Gostaria que nós orássemos mais uma vez, só no corpo essa fronte. Ó Senhor, nós queremos permanecer nessa Tua presença tão maravilhosa. Como é bom, Senhor, estar diante de Ti, Deus. Eu tenho certeza, Pai, que talvez existam pessoas aqui que tenham chegado pela primeira vez dentro de uma igreja, mas já sentem algo diferente, Pai. Porque não há lugar melhor, Senhor, do que estar diante de Ti, Pai. Não há lugar, Senhor, onde nós nos sintamos mais plenos, Pai, do que estar diante da Tua presença, Deus. E eu quero te pedir ao Senhor, nesta noite, que o Senhor se revele a nós através dessa palavra, porque a palavra é Tua, Senhor. E eu te peço a Deus que Teu Espírito Santo ministre a cada coração na medida que necessita nesta noite, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero dividir com vocês essa noite é um texto bastante conhecido e se encontra em João 15, versículos do 4 ao 6. O texto diz assim, podemos ler? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim em vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanha, lança no fogo e o queima. É um texto bastante conhecido, né, queridos? Mas o Espírito, ele falou muito comigo a respeito de permanecer na videira, né? Então, o título é realmente permanecer através de um relacionamento, porque o Senhor ministrou no meu coração a esse respeito. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Eu era só uma criança, né? Eu sempre costumo dizer que eu aceitei Ele como Salvador. Eu não entendia a questão do senhorio, eu aceitei Ele. E comecei uma caminhada, mas eu lembro assim, na época eu era acompanhada por uma tia minha, que foi quem fez a oração comigo. Mas não era um discipulado. Não era exatamente um discipulado. E apesar de ter só 12 anos de idade, eu já tinha muitas questões assim, internas para serem tratadas. Eu tinha começado a sofrer de enxaqueca com 10 anos de idade. Aos 11 anos de idade eu tive uma crise depressiva muito forte. E mesmo aos 11 anos de idade eu já tinha pensado em suicídio naquela época, né? Então é uma coisa bem dura. Eu aceitei a Jesus e comecei essa caminhada. Mas eu não me firmava. Não me firmava. Era tipo uma gangorra. Eu ia um pouco na igreja, aí a pouco me afastava. Sempre gostei muito de música, então chegou na adolescência ali, eu ia um pouco na igreja, não me envolvia em nada na igreja, não tinha uma vida realmente de busca, enfim, não tinha esse acompanhamento, né? Por isso eu louvo a Deus por essa igreja e pelos discipulados, né? Isso é um diferencial numa igreja. E aí comecei nessa gangorra, mais ou menos até os 18 anos. Aos 18 anos de idade, assim, foi muito tremendo, porque nesse tempo, assim, tinha muitas pessoas que regavam, que vinham, diziam, olha, né, faz assim, faz assado, e muitas coisas iam ficando no meu interior. Mas eu tinha, acho que 17 para 18 anos, e foi muito tremendo porque eu recebi um folheto da minha, hoje é concunhada, mas na época não era nada minha. Ela foi embora da igreja para Goiânia, estava na igreja Luz para os Povos lá, e me mandou
E a gente não tinha relacionamento nenhum. Ela frequentou uma época a igreja que eu ia, mas nós não tínhamos um relacionamento assim mais próximo. E ela me mandou uma carta, e me mandou, era tipo um folder assim, não sei como chama, que eles fizeram da virada do ano. E eu nunca me esqueço, era um texto em Joel, acho que 2:2, né? Que diz sobre a alva, né? Como a alva sobre os montes se levanta um pouco e tal. E ali dizia, você quer fazer parte do exército do Senhor? Do exército que o Senhor está levantando? E aquilo assim, não sei nem explicar, veio como flecha naquela manhã no meu coração, assim, eu estava olhando que eu estava no meu quarto. E aí eu entendi, através daquele texto, por isso que eu digo que é uma ação do Espírito, que eu precisava ter relacionamento com o Senhor. E aí eu comecei a buscar, e Deus foi colocando pessoas na minha vida para incentivar essa vida de relacionamento e de oração. E aí Deus começou a trazer isso muito forte, que eu tinha que orar, que eu tinha que buscar, que tinha que ser, na realidade, essa questão de realmente conseguir fazer uma caminhada, sem um dia estar lá em cima, outro está embaixo, um dia está em cima, um dia está embaixo. Eu teria que ter relacionamento com o Senhor. E a partir dali eu comecei a buscar. Não vou dizer que eu não tive alguns dias muito maus na minha caminhada com o Senhor. Mas desde então, eu entendi que esse relacionamento é o que me deixava de pé. Que era essa busca que me deixava de pé. E eu quero refletir com isso, quero refletir com os irmãos nessa noite, nesse texto a respeito disso. O texto é Jesus falando, né, sobre a videira, que ele é a videira verdadeira. O primeiro versículo diz isso, né? De João 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E daí ele segue, né? Nos versículos que nós vamos ler agora, né? Então a primeira questão que eu quero frisar com os irmãos a respeito de permanecer nessa videira através de uma vida de comunhão, de oração, se encontra no versículo 4, que diz assim: porque o ramo não produz fruto de si, se não permanecer na videira. Permanecer. A palavra significa continuar sendo, conservar-se, ficar. A própria Bíblia define que é permanecer. O texto, se vocês quiserem anotar, está em 1 João 2, 5 e 6. Que diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, a própria Bíblia define o que é permanecer, que é ser aperfeiçoado em amor, né? Como diz aqui. Mas diz que aquele que permanece nele deve andar assim como ele andou. E aí, procurando algumas coisas, a gente já sabe, né, que Jesus é o nosso maior exemplo em todas as questões. No que a gente for olhar, ele é nosso exemplo. E ele tinha essa vida, né? É muito tremendo o texto que fala que mesmo sendo Deus, ele não usurpou, porque ele tinha todo o poder, toda a autoridade foi dada a ele, mas ele tinha uma vida de dependência de Deus. Ele orava, né? Ele orava e orava dizendo que se faça a tua vontade, não a minha. Então é tremendo quando a gente vê esse exemplo do Senhor Jesus. Ele andou em obediência e dependência de Deus. E é assim que nós devemos andar para poder permanecer na videira. Porque a palavra diz que nós, quando diz permanecer, porque nós estamos. E nós estamos através da cruz de Cristo. É por causa dessa cruz que nós estamos na videira. Mas a questão é como nós vamos permanecer ligados a essa videira. E não há como nós permanecermos se nós não tivermos comunhão com o Senhor. E aí tem alguns textos, eu não sei se os irmãos querem anotar, eu posso citar, né? Que mostram que Jesus orava isso. Acho que todos já conhecem muitos textos, né? Lucas 6,12, né? Que fala dele se retirando para orar. Mateus 26,42, que é naquele momento em que ele diz para o Senhor, né, que se possível passa de mim esse cálice que é a cruz. Contudo, que não se faça a minha vontade, mas a tua. E nos mostrou como orar.
os discípulos pediram, né, nos ensina como a gente tem que orar. Aí veio a oração do Pai Nosso, né, que é Mateus 6, do 9 ao 13. Mas antes ali ele diz, né, que a gente deve ir em secreto e orar ao nosso Pai, porque ele vem em secreto. Então, muitas vezes a gente tem muito essa questão de, mas eu estou na igreja, eu tenho um tempo. Muitas vezes a gente faz as nossas orações, né, enquanto está dirigindo, quem dirige, enquanto está em casa, fazendo, lavando, limpando, está sempre, a gente diz, eu estou sempre ligado. Mas o importante é ter o nosso momento secreto. Foi isso que Jesus disse. Esse momento que é só nosso e do Pai, que a gente pode dedicar realmente tempo a Ele, porque é ali que nós vamos ser nutridos pela videira. Não tem como, não tem outra maneira, a não ser que essa busca seja realmente diária. Mas tem outros exemplos, né, em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós temos exemplos a respeito dessa vida de oração e de busca, né? O Salmo 119 e 164 é um salmo que, na realidade, eu estava buscando, assim, ele não tem aqui na Bíblia, logo em cima, geralmente nos salmos a gente encontra Salmo de Davi, Salmo de Asaf, esse salmo não tem, mas ele é atribuído por a grande maioria, né, teólogos a Davi. E nesse versículo ele diz que 7 vezes ao dia ele se prostrava diante do Senhor. Também há um texto em Daniel 6,10 que 3 vezes ao dia Daniel orava. São grandes homens de Deus. A gente fala realmente, testemunha, que bênção, né? Que bênção que era Daniel, que bênção foi para a cova dos leões. Davi enfrentou o gigante. Vida de comunhão faz a diferença. Nós não temos como permanecer em pé se nós não tivermos essa vida de comunhão com o Senhor. E o grande desse primeiro aspecto de permanecer realmente é entender que nós somos ramos, que nós não temos como ficar de pé. A grande questão do meu começo de caminhada com o Senhor era isso. Eu tinha muitas questões para resolver, então quando eu estava num sintoma, eu estava lá, mas daí daqui a pouco eu achei que eu começava, agora eu estou conseguindo lidar com isso. Aí eu orava um dia, passava 3 dias sem orar, daí não sei o que, e assim ficava. E isso, na realidade, eu não conseguia enfrentar nada. Eu não tinha uma vida realmente aos pés do Senhor. E quando não existe como um galho tá fora, né? Ou tá ligado num dia, 2, 3 dias tá fora da videira, daqui a pouco volta, e isso não tem como acontecer. E até a gente entender isso, que realmente é nele que nós somos nutridos, às vezes leva um tempo. Mas é muito importante que a gente se dê conta hoje, né, que nós somos ramos e que não existe outro lugar para nós sermos nutridos a não ser no Senhor. O segundo aspecto se encontra no versículo 5, que diz assim, os ramos, que diz no final ali do versículo, né, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o segundo aspecto é que os ramos sem a videira realmente nada podem fazer. Não existe ramo nenhum que dê fruto por si só. Não tem como isso acontecer. Na realidade, uma vida sem relacionamento com Deus, nós não temos como frutificar em área nenhuma na nossa vida cristã. Nós podemos, às vezes, assumir serviços dentro da igreja, mas talvez isso vai ser de uma forma religiosa, mecânica, e isso vai se tornando um peso. Mas quando nós realmente estamos ligados nessa videira, quando nós temos essa comunhão com o Senhor, porque em meio à comunhão a gente realmente conhece e ama esse Deus. E aí a gente começa a entender e buscar nele qual é o meu lugar em ti, qual é o meu lugar dentro do corpo, que fruto que eu vou dar. E eu nem falo aqui só de vidas, porque aquilo que a gente mais, aquilo que a gente mais almeja são ganhar outras pessoas, mas eu falo de frutos como santidade, conhecer quais são os meus dons, usar eles de uma forma eficaz dentro do corpo. Isso são frutos também. Mas se nós não conhecermos a vontade de Deus através de uma vida de oração e comunhão, como que nós vamos desempenhar? Aí realmente a gente vai porque está faltando alguém para trabalhar na cozinha. Eu nem sei cozinhar, mas eu estou lá.
Mas será que é realmente útil o serviço se a gente não buscar em Deus qual é realmente aqui o nosso lugar dentro do corpo? E tantos outros frutos, né? Frutos de arrependimento, de confissão. A gente precisa entender que a gente só vai chegar também a esse conhecimento de quem realmente nós somos diante do Senhor. Tem um texto nos Salmos também que eu acho muito tremendo, assim, e muitas vezes eu oro, né? Que é Davi falando. Ele fala também lá em Samuel: o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Quando nós nos aproximamos dele numa vida de comunhão, literalmente ele derrama luz nas nossas trevas. E aí a gente começa a se ver realmente. E isso é que nos trata, é isso que nos transforma. Às vezes nós vemos para a igreja, né, e realmente Jesus veio para os doentes, e a gente tem um monte de coisas para deixar, e a gente começa a tentar deixar isso por nós mesmos. Eu preciso deixar o vício, eu tenho tal hábito, eu tenho, e a gente leva uma caminhada às vezes tentando abandonar por si, e nós não conseguimos, porque nós não temos força. Sem a videira nós nada podemos fazer, nós não podemos dar frutos nem mesmo de arrependimento. Porque se nós não estivermos diante dele para sermos ministrados, nós não vamos ter como abandonar. E muitas vezes acontece aquelas coisas, nós estamos todo domingo aqui, o pastor prega uma palavra, aquilo bate no nosso pecado, e a gente, ao invés de permanecer, a gente se revolta e não volta mais na igreja. Mas quando nós estamos na videira, essa luz ela vem, mas ao mesmo tempo acontece como diz o texto também na Bíblia: ele faz a ferida e ele mesmo cura. Porque ele mostra o nosso problema, mas ele nos tem uma graça tão tremenda sobre as nossas vidas, que ele, ao mesmo tempo que mostra a nossa ferida, ele vem com um bálsamo e nos dá o caminho para a gente conseguir deixar e abandonar essas coisas. Tem um texto em 2 Coríntios 3, 4 ao 6, que diz o seguinte: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós conhecemos a Bíblia, como eu disse, nós ouvimos as pregações, nós lemos a palavra, mas se nós realmente não estivermos ligados na videira, dificilmente a gente vai conseguir cumprir. Vai ser lei e a gente não vai conseguir cumprir. E aí, de repente, a gente vai começar a achar maçante vir à igreja, porque não poderia fazer isso, mas eu estou fazendo. E aí eu luto contra isso, mas eu não consigo fazer, porque é pelo Espírito que as coisas vêm. E o Espírito, na realidade, é a seiva que passa nesse ramo, vindo direto do Senhor. Nós precisamos estar nessa vida de comunhão, de oração, tendo tempo de qualidade com o Senhor, senão nós não vamos conseguir realmente fazer a obra do Senhor, muito menos obedecer a palavra. A palavra vai ser algo muito pesado para nós. Nós já estamos, relembrando, nós já estamos na videira, nós precisamos permanecer nela. Nós necessitamos do Senhor e não há capacidade em nós mesmos para cumprirmos o que quer que for. O apóstolo Paulo, ele até fala, eu só vou citar os textos, vocês daí procuram em casa, Efésios 4, 17 a 18, e Romanos 7, do 14 ao 19. Romanos é um texto que é bastante conhecido até, né? Que diz que aquilo, ele cita ali, né? Que essa luta entre a carne e o espírito. Porque aquilo que ele quer fazer, que ele reconhece que é realmente
vindo do Senhor, que é algo de bom, isso Ele não concede. Mas o mal que Ele não quer fazer, é isso que Ele faz. Existe essa batalha muito grande, essa batalha é muito intensa. Muito tremendo, assim, os louvores essa noite, porque fala disso. Fala de rendição. O fato de nós nos achegarmos todos os dias diante do Senhor, e seja ajoelhado, seja em pé, a Bíblia não fala de um modo de orar, mas ela fala que nós devemos orar. E todos os dias, quando nós nos chegamos a Ele, nós estamos dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. É isso que significa. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Mas Ele quer ouvir de nós. E quando nós nos rendermos a isso, aí nós vamos conseguir vencer isso. Sabe, eu acho que até essa semana eu vi no Facebook, tinha um postzinho falando isso, né? Que a carne, ela milita contra o Espírito. Quem vai vencer é quem mais nos alimentarmos. Esse tempo de comunhão, de busca, esse tempo no secreto, de você dedicar ali, só, às vezes você não vai ter nem o que falar. No começo não vai ser fácil, mas de você estar ali prostrado, dizer: olha, Senhor, eu estou aqui porque eu reconheço que eu necessito de Ti. É ali que nós vamos encontrar as forças para vencer a nossa carne, todos os dias, estando diante dEle nessa busca. Não é fácil porque nós temos cansaço, nós temos outros afazeres, nós temos a nossa vida, nós temos que ser mãe, enfim, né? Tem mulheres que são mãe, trabalham, enfim, tem que cuidar do marido, tem tantos afazeres para fazer. Mas até às vezes o simples fato de você dizer: não, agora eu vou largar tudo. Porque eu compreendo que eu não vou conseguir desempenhar a minha tarefa hoje se eu não tiver primeiro e colocar o meu dia diante do Senhor. Eu sou mãe de primeira viagem e isso assim todos os dias. Eu clamo muito, Senhor, para eu conseguir ser a mãe que o Heitor precisa. Eu conseguir realmente, naquele dia, não só alimentar e deixar limpo, mas ministrar sobre a vida dele, ser a mãe que um dia ele vai lembrar e vai dizer: não, minha mãe fazia mais, né? Porque tinha essa questão também espiritual. Isso faz a diferença. E assim é em tudo na nossa vida. Nós temos que compreender que nós não somos nada fora da videira. Sem a videira nós nada podemos fazer. O terceiro aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Às vezes a gente esquece, né, que se a gente tirar qualquer galho de uma árvore, vai secar. Toda a seiva, toda a nutrição, tudo que esse ramo precisa está na videira. Está na videira. E o primeiro versículo aqui diz que Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Quando nós estamos nessa videira, grudados mesmo, nós recebemos tudo que nós precisamos ali. Vem a poda no tempo certo, o agricultor faz. Vem a limpeza desse ramo para dar mais fruto. Às vezes a gente não quer ser podado, às vezes a gente não quer ser limpo, a gente quer ficar do jeito que está. Mas é aquilo que eu falei. Quando nós somos tratados pelo Senhor, nós estamos ali, nós vamos receber esse bálsamo também, para conseguir enfrentar esses períodos de poda, de limpeza, esses períodos de aparas. Mas nós temos que permanecer. Se nós não estivermos na presença de Deus diariamente, nos nutrindo dele através de oração e leitura da palavra, nós vamos começar a definhar e nós vamos acabar secando. Não tem outro jeito. Paulo nos exorta a perseverar na oração. Se os irmãos quiserem anotar também, Romanos 12:12. E Colossenses 4:2 diz assim:
perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Devemos perseverar em nossa busca por uma vida de comunhão. Priorizar um tempo com o Senhor. Perseverar, realmente é isso que ele diz. Porque muitas vezes é isso, nós nos achegamos um dia, nós nos achegamos no outro. E aí um dia bate o desânimo, no outro dia alguém nos convida para fazer alguma coisa justo naquele horário, que você diz, não, esse horário eu vou dedicar ao Senhor. Esse é a minha hora com o Senhor. E aí acontece qualquer coisa. Porque na realidade, o inimigo das nossas almas, ele sabe que quando nós estivermos realmente nessa comunhão com o Senhor, nós vamos enfrentar muitas coisas, mas não vamos ser abalados. Então acontece 1001 coisas para nós não permanecermos. Até o próprio fato de nós orarmos muitas vezes, não temos a resposta imediata. Aí muitas vezes a gente, eu já estou cansado de orar. A gente ouve muito isso. Estou cansado de orar. Estou cansado de orar e nada acontece. Às vezes, na igreja que eu frequentava muito, a gente ouvia muito a expressão: o céu está de bronze, o céu. Não, a oração não passa, nada vem de lá, não ouço nada. Só que às vezes é um período que Deus já está preparando, e às vezes até para trabalhar no nosso coração essas questões. Porque nós somos imediatistas. Tudo tem que ser para ontem. Se não aconteceu ontem, é assim. Mas nós precisamos perseverar. Em Efésios 6,18, também, né? Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui o primeiro termo que eu quero destacar é que orar em todo tempo, em toda e qualquer circunstância nós devemos orar. É aquilo que eu falei, a gente tendo um tempo oportuno, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar buscando, né? Eu tenho usado muito, assim, no período que eu estou com o Heitor no colo, às vezes eu estou orando, ou eu oro por ele, ou eu oro por alguma coisa, porque é um tempo que eu estou ali, é um tempo que nós dois estamos quietos, né? É um tempo que eu estou às vezes amamentando, eu estou orando por ele, estou colocando a vida dele diante do Senhor. Orando em todo o tempo por todas as coisas, porque às vezes nós oramos por coisas muito grandes, né? Nós oramos porque nós queremos entrar numa universidade, nós oramos, enfim, por coisas grandes, mas nós não oramos pelas coisas às vezes que são tão pequenas, são do nosso cotidiano. Não oramos para desempenhar bem, como já comentei, né, a tarefa da nossa casa, honrar Deus com o serviço doméstico. Não oramos às vezes para honrar Deus lá no trabalho, lá na loja, enfim, né, a gente sai de casa pedindo que Deus realmente Ele abençoe todo o nosso dia. Mas às vezes é preciso que a gente dedique mais. E às vezes é necessário que a nossa oração ela não seja só a oração que às vezes já vem ali no nosso devocional. Alguns não, mas tem uns quantos devocionais que tem uma oração, né, no final. E às vezes a gente já levanta corrida, já levanta fazendo 1001 coisas, e aí a gente faz aquela oração e sai. E nós precisamos de mais tempo com o Senhor. Dedicar realmente, ter aquilo que está em Mateus 6,6, fechar a porta e ficar em secreto. E colocar todas as coisas diante do Senhor, mas também dedicar um tempo de louvor, de gratidão e um tempo para ouvir. Meditar na palavra mesmo e entender aquilo que Deus quer para nós. É muito fácil a gente enumerar 1001 coisas que nós queremos muitas vezes. E é muito difícil a gente ouvir, às vezes, aquilo que realmente Deus quer da gente. E estar na videira não quer dizer que eu só vá buscar ali os frutos que eu quero dar. Não. É a videira que através de nós dá esses frutos. Esses frutos, na realidade, vêm de Jesus. Nós não somos capazes de dar fruto algum. E se não é através dele, pela vida dele, como diz a palavra, né? Que se nós morremos com Cristo, então com Ele nós fomos ressuscitados. Então a gente tem que se dar conta disso. E quando a gente
aceita esse sacrifício, nós não temos como viver em outro lugar a não ser Jesus. E é através dele que nós vamos dar esses frutos. Outra coisa que a gente sempre vê na Bíblia associado à oração é essa questão de vigiar. Tem, né, nesse primeiro texto de Colossenses fala, né, em vigiar, e no texto de Efésios 6,18 fala também em vigiando com toda perseverança. Vigiar significa se manter acordado. Se manter acordado. E nós precisamos nos manter alertas, acordados, para nós não desistirmos dessa vida de comunhão, para nós não perdermos de ouvir a resposta do Senhor. Eu estava ouvindo até um estudo a respeito de orações que muita coisa a gente perde justamente porque a gente não nota. A gente orou e às vezes passam anos e a gente não vê aquela resposta. A resposta não vem no mesmo dia ou no dia seguinte. E a gente não vigia para ver quando ela vem, porque às vezes ela não vem como a gente pediu. Deus faz a vontade dele. Quando a gente ora assim, ele faz a vontade dele. Então nós temos que permanecer vigiando. Nós temos que tentar nos manter acordados realmente para não sermos passados para trás e deixarmos de ter essa vida de comunhão com o Senhor, que é importantíssimo. É ali que nós somos realmente sustentados em toda e qualquer circunstância. Esse tem sido, como já é comentado aqui, né, um ano bastante difícil para todos aqui. Tem muita gente em luta, teve muita gente ali no começo do ano, parece que veio uma enxurrada de coisas todas juntas, né? Muita gente ficando doente, muitas questões acontecendo. E eu tenho certeza que isso veio também para nos forjar nessa questão de orar, de intercedermos pelos outros, porque nosso tema é unidade, e eu percebo assim muito claramente que Deus, ele quis trazer unidade e nos forjar nisso, assim, em intercedermos pelos outros, em ir visitar, em ir atrás, em realmente prestar esse consolo, de estar junto. Mas se nós não tivéssemos essa vida de oração e de busca, irmãos, eu não sei. Talvez muitos aqui teriam dado para trás e dizer, mas o que está acontecendo nessa igreja? Eu vou para outro lugar, que tem a bênção, só pega em bênção, né? Mas quando a gente está em Jesus, a gente entende que na realidade tudo que acontece com o ramo é porque a videira está sustentando. E a gente precisa buscar isso, esse sustento todo dia no secreto. Dedicar tempo ao Senhor. Buscar realmente essa seiva, essa nutrição. E já concluindo, é um texto em Jeremias 29:13, bastante conhecido, que diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós colocarmos o nosso coração e buscar um relacionamento diário e íntimo com o Senhor, em oração, nós vamos encontrar o Senhor. E com certeza, irmãos, não vai ser nada fácil. Não vai ser fácil, vai nos custar dedicação, disciplina, como muitas coisas. Às vezes a gente busca tanto, né? Às vezes, muitas pessoas, eu nem faço exercício físico, mas para quem faz, às vezes é tão, né? Se inscreve na academia, vai, às vezes 2 semanas, não aparece mais na academia, é mais ou menos assim, às vezes, com oração. Eu vou começar. Aí, primeiro dia, benção, fica lá 10 minutos. Aí, segundo dia, já parece que aquele 10 minutos virou 1 hora, não consigo mais. E vai o terceiro dia, às vezes consegue uma semana, que benção, e sente a diferença. Não é assim com a academia também? É com a caminhada, eu sei, eu já fiz caminhada, já até corri com a Lu. A gente se sente melhor, a gente se sente motivado, enfim, é uma benção. Mas isso custa, e daí a gente começa a desistir. Daí um dia a pessoa que está sempre contigo não vai, daí tu já pensa, hoje eu não vou. E assim é com a oração.
Às vezes acontece alguma coisa no dia ali e a gente deixa de fazer naquele dia, deixa de ter aquele momento com o Senhor. No segundo dia já fica difícil, daí a gente às vezes vai trocando o horário e vai tentando e vai passando, e quando depois já 4 dias nem... Aí vem orar aqui no culto. E é tremendo nós orarmos juntos, é tremenda a quinta de oração, é uma bênção. Mas a nossa vida tem que ir além do culto, da oração no culto, da oração aqui na igreja. A nossa vida tem que ser uma vida diária, de encontro com o Senhor. E olha, irmãos, assim, é muito tremendo, assim. Quem tem esses encontros diários sabe do que eu estou falando. Não existe nada melhor, não existe lugar melhor, não existe. É o lugar onde a gente se sente pleno, é o lugar onde realmente a gente vai sem defesa nenhuma, a gente realmente se abre, é no secreto, né? Então o Senhor, Ele nos conhece e é muito maravilhoso. E eu só quero realmente nessa noite dizer que é tremendo nos aproximarmos do Senhor e mesmo que às vezes seja muito duro reconhecer que realmente nós nada podemos fazer, que nós não temos condição nenhuma em nós, mas é tremendo poder ver a obra do Senhor assim nas nossas vidas e saber que é por Ele. E quero te convidar já a baixar sua fronte onde você está. Quero pedir que você ore ao Senhor. Talvez muitos aqui tenham uma vida plena de comunhão, de intimidade. Talvez muitos aqui estejam como aquele galho que não secou totalmente, mas também não está preso totalmente à videira. Essa não é uma palavra para apontar o dedo de forma alguma, mas é uma palavra para te motivar a buscar esse Deus. A reconhecer que você é ramo, eu sou ramo, nós não temos o que fazer sem a videira. Também é uma palavra para falar um pouco desse Deus de amor, que fez uma obra poderosa através de Cristo lá na cruz, e com isso nos ligou a Ele, nos ligou a Jesus Cristo, e que todos os dias nos ama, e que todos os dias nos espera nesse lugar secreto. Talvez você que está aqui nem saiba, mas há um anseio no coração do Senhor para que você vá ao lugar secreto, que você esteja ali e diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Ele sabe que você precisa, Ele conhece os teus dias. Ele também conhece a tua dificuldade em chegar até esse lugar. Ele sabe muitas vezes quais são as desculpas do teu coração. Ele sabe se você ainda não chegou lá, talvez por um relacionamento quebrado na sua família. Talvez você não saiba o que é ter um Deus de amor, porque você nunca viu essa figura de amor na sua casa, na sua família. Você não teve um pai que te amou. Você não teve um pai que teve relacionamento com você. E fica difícil agora manter um relacionamento. Fica difícil olhar e dizer: não, esse Deus me ama, Ele está esperando por mim. Ele entregou Jesus e é através de Jesus que todo esse amor é expresso. Eu quero te dizer que esse Pai não é como muitos terrenos que dizem: no momento bom é meu filho, no momento ruim é filho só da sua mãe. Não. Ele te espera num lugar secreto, Ele
Ele quer esse relacionamento com você. E isso não é por Ele. Isso é por você. E como nós cantamos nessa noite, quando nós nos encontrarmos na presença dEle, quando nós dissermos: Senhor, eu dependo de Ti, então Ele vai vir e Ele vai reinar sobre a sua vida, e não existe nada, não vai haver nada que você vai achar tão grande que você não vai conseguir passar. Porque quando Ele reina sobre nós, quando Ele realmente encontra no seu coração um coração rendido, talvez Ele não faça do seu jeito, mas Ele vai fazer o melhor por você. Ó Senhor, eu coloco no coração de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Talvez muitos, Senhor, estejam já vivendo, Pai, nesse lugar maravilhoso que há em Ti. Mas talvez muitos aqui não. Talvez muitos, Pai, ainda vivam dias na Tua presença, outros, Pai, vivem porque realmente o Senhor não deixa de os assistir, mas na realidade eles não têm relacionamento contigo. Mas eu quero te pedir nessa noite, Pai, que a Tua palavra produza, Deus, esses frutos neles. E que se muitos aqui, Pai, estavam de alguma forma, Deus, mais quebrados, Senhor, mais fora da videira do que nela, que hoje o Senhor restaure isso, Senhor, louvor da Tua glória. Que haja realmente, Deus, um entendimento, Deus. A Bíblia diz que a Tua palavra não volta vazia, e eu te peço, a Deus, que realmente a Tua palavra ela produza o efeito, Deus, que é necessário em cada coração aqui nessa noite, em cada vida, Pai. Meu Deus, que quando nós Te buscarmos de todo o coração, Senhor, muitas coisas tremendas vão vir sobre as nossas vidas. Vai haver um avivamento, Deus, com certeza, Pai. O Teu corpo não vai ser mais o mesmo. E nós, como ramos, vamos dar frutos. E nós queremos dar frutos, Pai. Por isso, Deus, revela essa verdade de que precisamos estar em Ti. Que não há outro lugar para dar frutos. Não é pela nossa carne, não é pela nossa vontade. É pelo Teu Espírito agindo em nós. O Teu Espírito que nasceu, que vem diretamente de Ti. Ó Senhor, eu Te peço, a Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor ministre a cada coração aqui, Pai, a Tua verdade, Deus, a Tua verdade, que o que realmente o Senhor quer que fique, Deus, como essência dessa palavra. Assim eu oro por cada um aqui nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que essa palavra possa incentivá-lo a entender qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Não há nada mais importante que a presença dEle. É a presença dEle que transforma o seu coração. Eu lembro de uma música do Jesus Adrian Romero, que ela diz assim: eras tu e eu não sabia. Eu ouvi a Ellen falando, lembrei dessa música porque essa música falava no meu coração. A gente acha que a gente é suficiente. A gente acha que está fazendo alguma coisa. Mas Jesus vem e diz, depois que revela a presença dEle, a gente pode dizer: olha, era tu.
Quando eu passava pelo deserto, não era Ele que estava me sustentando, era o Senhor me sustentando. Eu vejo na vida de Pedro exatamente isso. Pedro era um cara bem afobado, né? Ele queria fazer as coisas. Senhor, se é tu andando pelo mar, me manda ir aí. E ele tinha fé para dar o primeiro passo, mas o problema dele é que na caminhada ele começava a olhar: opa, não vou conseguir, tem muito vento, essas águas aqui, essas ondas. Ele tirava os olhos de Jesus e ele achava que ele estava andando. Ele não lembrava que era Jesus sustentando a vida dele. Irmãos, nós precisamos entender: se nós não estivermos ligados a Cristo, não estivermos na presença dele, aí sim nossa vida começa a afundar, a gente começa a secar e a gente não percebe. Aí a gente grita: Senhor, me salva. Isso daí, quando a gente está andando sobre as águas, a gente acha que é por nossa força, que é nós que estamos conseguindo. Cada vez que eu estudo mais a palavra de Deus, cada vez que eu aprendo mais, eu vejo que eu conheço menos. Eu vejo que eu tenho muito mais para aprender. E é assim, irmãos, quanto mais vocês se aprofundarem em Deus, vocês vão ver que mais vocês precisam se entregar. Eu nunca esqueço de um pastor, ele tinha, se não me engano, está chegando aos 90 anos de idade. Ele resolveu não se aposentar. Ele disse: eu vou servir o Senhor até quando eu conseguir. E ele está forte, né? Faz exercício, viaja o mundo inteiro pregando o Evangelho de Jesus. E acabava comigo quando ele dizia, ele passava só estudando assim Apocalipse. Eu lembro que ele dizia que ele passou mais de 20 anos estudando Apocalipse. E daí ele dando aula para nós na sessão. Irmãos, chegou um tempo na minha vida, mais de 50 anos de ministério. Eu posso dizer uma coisa: eu acho que eu estou aprendendo a me tornar um servo do Senhor agora. E aquilo me tocava porque eu disse, muitas vezes eu achava que eu sabia de alguma coisa. E agora, quando a gente começa a se aprofundar em Deus, a gente vê que nada mais importante existe na nossa vida do que nós nos achegarmos em intimidade com o Senhor e dizer: Senhor, não dá para esconder de Ti essa minha aparência de alguém que sabe de alguma coisa, de alguém que está no controle, de alguém que está andando sobre as águas. O Senhor conhece que eu volto e meia, olho para as ondas e eu começo a afundar. Se coloque de pé, vamos estar orando, encerrando o nosso reino aqui. Que o Senhor possa dar ao seu coração um desejo de intimidade com o Senhor. É isso que vai sustentar a tua vida, é isso que vai abençoar a tua vida. Lembre sempre disso, não é você. Quando passar o deserto, quando passar a prova, a tribulação, você vai perceber uma coisa: era o Senhor, eras tu, e eu não sabia. E eu achava que era Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, já oramos aqui, já recebemos a Tua palavra e podemos glorificar o Teu nome e saímos daqui glorificando o Teu nome. O Senhor ministrou de uma maneira alguns, de outra maneira outros. Porém, nós temos a certeza, Pai, que a Tua palavra ela sempre nos ensina algo novo. E a gente pode ler o mesmo texto 1 milhão de vezes e a gente vai entender que o Senhor quer falar conosco. Eu te peço em nome de Jesus, acima de qualquer coisa, que saiamos, Senhor, daqui no nosso coração, que saia um desejo de profunda intimidade com o Senhor. Que nada mais seja importante nas nossas vidas, tão importante quanto nos
nos achegarmos ao Senhor. Que nada seja mais importante do que esse lugar secreto onde nós podemos ouvir a Tua voz, chorar ao Senhor, dizer: Senhor, me socorre. Senhor, eu preciso conhecer a Tua glória. Eu preciso conhecer mais do Senhor, porque eu conheço muito pouco. Pai, que o Senhor ministre conforme a Tua vontade. Que esse amor que o Senhor derramou através da cruz de Cristo, nos revelando o amor profundo de Deus, possa encher o nosso coração. Que, Senhor, essa graça que nos chama todos os dias a ter comunhão com Jesus, aquele que não mediu esforços para demonstrar que Ele nos amava mesmo, morreu por nós. E que essa consolação do Espírito Santo, essa seiva que corre da videira e nos dá vida todos os dias, possa, em nome de Jesus, permanecer conosco nessa semana. E assim possamos sermos revigorados, Senhor, nesse anseio de estar mais perto do Senhor e de, Senhor, fazer com que esses ramos deem frutos, Senhor, que permaneçam. Frutos de amor, de adoração, frutos, Senhor, de compaixão, frutos, Senhor, de comunhão com o Senhor. Acima de tudo em nossas vidas, que o Senhor esteja enchendo os nossos corações da Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Abraço, Senhor.